Gente, interações intermoleculares. A gente encerrou o estudo das ligações químicas. E basicamente o que a gente traz de aprendizado do assunto é que quando os átomos vão interagir, primeiro, a interação é um evento quase que obrigatório para os átomos, né? Você tem pouquíssimos átomos que não se ligam na prática a ninguém. E a esses átomos a gente vai atribuir uma estabilidade natural, né? Para os outros átomos, o processo já é diferente. Eu preciso executar ligações. E no momento que eu vou executar as ligações, dependendo da natureza dos átomos, eu vou observar interações diferentes. Interações do tipo iônica, covalente e metálica. Muito bem. Os átomos se unem e formam as substâncias. E aí eu começo com uma observação macroscópica. A gente vai do macro para o micro, que é o que a gente costuma fazer, né, para compreender os fenômenos. Então, uma das coisas que nos chama a atenção, macroscopicamente falando, é que nas condições em que nós estamos, né, no nosso planeta, de temperatura e de pressão também, porque o estado físico não depende só da temperatura, ele vai depender também da pressão, né? E aí, o que vai nos chamar a atenção é a existência dos famosos 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Bom, quando a gente analisa macroscopicamente esses estados, a primeira coisa que a gente percebe, e isso já foi discutido em outros momentos, né, que a mudança de estado ela vai depender de troca de energia, né? Essa troca de energia ela é feita normalmente na forma de calor, tá? Ou no caso dos gases, eu ainda consigo transformar em líquido mediante a mudanças de pressão, o que vai depender do estado, né, se está gás ou vapor. Isso também já foi discutido. Outra coisa que nos chama a atenção é a entropia, que varia bastante, né? A desordem no gás, uma desordem bem considerável, uma desordem intermediária no líquido. Essa desordem intermediária ela vai fazer com que o líquido ele tenha um volume bem fixo, o volume do líquido é constante, ou praticamente constante, né? E a forma dele não é. Ela é fluida, né? O sólido não. O sólido ele tem um arranjo já cristalino, e aí no final da aula eu vou comentar alguns casos de cristais, a gente vai fazer uma discussão de encerramento de interação, falando de cristal. Mas o que rege um cristal é a organização, né? Essa organização ela pode ser feita de várias maneiras, tem vários tipos de cristal, mas em essência os cristais são estruturas organizadas. Espera aí que o Edu está entrando aqui. Pronto. Ok. E aí a primeira pergunta é, para a gente inserir a história. O que é que motivaria as partículas a estarem próximas ou não? Né? O que chama muito a atenção é que a proximidade das moléculas ou das partículas ela vai variar de acordo com os estados físicos que a gente tem. Então a gente começa a pensar que, de alguma maneira, as moléculas ou as partículas devem se comunicar umas com as outras, tá? E por que essa hipótese ela é bem razoável? Porque nós temos alguns argumentos para confirmar isso. Por exemplo, as moléculas têm elétrons, as partículas têm cargas elétricas. Essas partículas, moléculas ou outras coisas, podem ser polares. Quando você aproxima moléculas com polos estabelecidos, esses polos podem interagir. Então a gente vai atribuir os estados físicos a uma interação entre moléculas. Quando a gente fala interação entre molécula, o nome da aula é interação intermolecular, eu gosto de deixar claro que a gente fala molécula, mas pode ser interação de molécula com átomo, pode ser interação de molécula com íon, pode ser interação de várias formas, como vocês vão ver adiante, tá? E em via de regra, a gente vai adotar o seguinte pensamento. Olha, num sólido, as interações tendem a ser mais fortes, por conta da proximidade das partículas, que vai fazer com que essa interação acabe ficando mais forte. No líquido, existem interações, porém as interações elas já são
menores do que no sólido, tá? E o estado gasoso, ele é um estado que para nós, para o vestibular, para o ensino médio, é um estado onde as moléculas ou as partículas já estão numa distância tão grande em que a magnitude da força já não é mais percebida, né? Lembrar que as forças, gente, elas têm magnitude, né? Eu sempre cito isso na aula de física e eu gosto de trazer essa discussão para cá. Por exemplo, a força gravitacional, ela tem uma magnitude tal que ela é percebida por corpos a longas distâncias. Basta você pensar na influência que o Sol exerce sobre a Terra, né? No entanto, a força eletromagnética, que é essa força que a gente vai discutir agora, ela é uma força que depende muito da distância também. Porém, se você afastar demais as cargas, essa força some, ela fica desprezível. Então, no estado gasoso, a gente considera, para efeito de simplificação, né, do estudo, que essa interação ela não existe, tá? Então, existe no sólido, existe no líquido, mas já menor, tá? E já no gás não existe mais, ok? Né? Eu posso contribuir com esse argumento fornecendo um dado da física para vocês. E a gente vai tentar relacionar esse dado com o que eu vou contar para vocês agora, com as forças. Olha, quando a gente estuda termologia, a gente ouve falar de um tal de calor latente. Lembra do calor latente? Calor latente. Latente. E uma das substâncias que a gente tem muito contato do calor latente no estudo é a água, né? Então, quando a água vai fundir, quando o gelo vai virar água, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. O que significa dizer isso? Na prática, por grama, não é por litro, gente, perdão. Caloria por grama. Quer dizer o seguinte, para você pegar 1 grama disso aqui, ó, para você pegar 1 grama disso e transformar em 1 grama disso, você precisa dar para o sistema 80 calorias. Você precisa doar 80 calorias para fundir, ou precisa tirar, aqui faltou um 0, né? Ou precisa tirar 80 calorias para congelar. Vai do teu gosto. Mas então eu posso dizer que o calor latente é 80. Tá bom? Nesse processo, a gente pode dizer que as interações moleculares elas foram parcialmente rompidas. Parcialmente rompidas. Ainda existe interação molecular. Agora, para você pegar esse mesmo 1 grama de água e fazer ela virar gás, a história é outra. O calor latente de vaporização da água ele é simplesmente 540 calorias. Para 1 grama também. Por que esses valores devem causar estranheza a princípio? Porque você fala assim, caramba, por que para derreter eu preciso dar menos calor do que para ferver? E aí? Alguém pode me explicar? Por que para derreter 1 grama de água, eu gasto 80 só? E para ferver esse mesmo 1 grama de água, eu gasto muitas vezes mais, né? Mais 5 vezes mais. 6 vezes mais. Então, quer dizer, por que isso acontece? Muito provavelmente porque no processo de vaporização, você está destruindo as interações moleculares. Se numa primeira situação você quebra parcialmente algumas interações, em outras situações, na segunda situação, que é a vaporização, você vai destruir as interações, tá? Então aqui, para resfriar, você tira 540 calorias por grama. Se você quiser condensar. E se você quiser ferver, 540 calorias para 1 grama. É o famoso Quimole, né? Da formulinha do Quimole.
Tudo bem até aqui, moçada? Bom, vamos então olhar para estas forças. Vamos olhar para que tipo de interações moleculares eu posso encontrar. Tudo bem? Podem tirar print para a gente seguir então para o próximo slide, por gentileza. Aqui nós temos um quadro resumido das interações possíveis de você observar entre partículas. Tá? A gente divide, quando vai estudar as interações, elas em 3 categorias. As interações chamadas de dipolo, genericamente, que são divididas em 3 categorias. Que vocês estão vendo aqui. Dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo permanente. Dipolo permanente, dipolo permanente. Tá? Isso aqui tudo é chamado de interação dipolo-dipolo. Mas a gente vai ver que elas têm diferença, tá? Em alguns livros, estas interações todas ganham o nome de Van der Waals, tá? As interações de dipolo são também conhecidas como interações de Van der Waals, tá? Aí, isso é uma categoria de interações, tá? Essas interações elas acontecem entre moléculas. Entre moléculas. O segundo grupo também ocorre entre moléculas, mas é uma interação bem mais forte que as 3 primeiras e, portanto, vai ganhar um nome especial. Ela tem algumas particularidades, é a ponte de hidrogênio, tá? E aí a gente tem uma outra interação que, na bem da verdade, não é uma interação entre 2 moléculas. É uma interação entre um íon, que é uma carga, né? E uma molécula, íon dipolo. Tá? Beleza? A interação íon-dipolo, ela não é a rigor uma interação intermolecular, mas a gente vai falar dela aqui, tá? A gente já comentou, para quem talvez lembre, a gente já comentou a interação íon-dipolo quando a gente explicou aquela questão de dissociação iônica, né? Como é que um íon positivo e um íon negativo ficam separados na água? É a interação íon-dipolo da água, tá? Qual é vamos dizer assim, qual é o princípio que rege essas interações, né? Por que elas têm magnitudes diferentes? Por conta da polaridade. Essas interações elas surgem por conta de dipolos. Até a interação, até a ponte de hidrogênio é uma interação entre dipolos. Quer dizer, só existe interação porque tem dipolo. Então, qual é o raciocínio? O dipolo positivo de uma molécula vai atrair o dipolo negativo da outra. Ponto. A questão é que, se esses dipolos forem muito fortes, teremos interações mais intensas. Então, por que a ponte de hidrogênio ela é mais forte? Porque ela é feita entre moléculas mais polares. Por que o dipolo induzido é fraco? Porque a polaridade da molécula que troca esse tipo de interação é quase zero. Então, a gente vai percebendo que as moléculas vão ficando mais polares e vão se atraindo mais, né? Quando é que a atração atinge um auge? Quando você tem uma molécula bem polar atraindo um íon. Aí a interação atinge o máximo possível, né? Quer dizer, a gente poderia colocar uma interação aqui a mais, mas ela não está nesse contexto, que é a interação entre íons. A interação entre íon é a ligação iônica. Tá? Ela é a mais forte de todas as interações universais entre partículas, né, que nós temos no nosso planeta. E aí você tem todas essas nuances aí, tá bom? Beleza. Então a gente vai começar descrevendo um pouco cada uma dessas forças e tentando relacioná-las com a polaridade, tá? Outro tópico que a gente vai ter que discutir, porque aqui causa um problema nos alunos, é que não existe, em geral, assim, a polaridade ela manda na coisa, né? Tipo, moléculas mais polares vão ter interações mais fortes. Só que tem outras coisas que também atrapalham a interação. A questão do tamanho da molécula, a questão da forma da molécula, o shape dela. Moléculas que têm uma forma mais específica podem interagir mais intensamente. Então, assim, o assunto ele é muito complexo, tá?
Bom, então é isso que a gente vai fazer, tá? Então, primeiro, vamos começar a descrever essas brincadeirinhas aqui, tá? Aqui nós temos um primeiro slide para falar das forças de dipolo induzido, tá? Nos livros, nas apostilas, muitas vezes vem só um nome, força de dipolo induzido. Eu gosto de usar os dois nomes porque, gente, para pensar, não é uma força intermolecular? Então eu tenho que ter duas moléculas interagindo. Então, o que é uma força entre dipolos induzidos? Espera aí. Quais interações eu disse que podem ser chamadas de Van der Waals? As de dipolo. As de dipolo. Tá? Em alguns livros, aparece essa daqui ó, como Van der Waals, só essa. Dipolo permanente. Tá? Em alguns livros aparece só essa. Mas, a rigor, a gente chama de Van der Waals qualquer interação de dipolo. Porque foi o Van der Waals que descreveu a interação de dipolo. Tá? Beleza. Voltando aqui. Então, vamos lá. A palavra induzir significa provocar. Tá? Quando é que acontece uma interação do tipo dipolo induzido? Imaginem duas moléculas que não têm dipolo. Então, aqui você tem na figura duas bolotinhas que representariam supostamente moléculas, tá? Sabe aonde acontece muito dipolo induzido também, que a química estuda muito? Nos gases nobres. Porque os gases nobres são átomos. E átomo não tem polaridade. Quem tem polaridade é a molécula. Então, quando você põe, por exemplo, um gás nobre no estado líquido, tipo hélio no estado líquido, neônio, os caras conseguem estudar bem essa força de dipolo induzido, tá? Bom, então imaginem duas moléculas apolares. O que significa dizer que uma molécula é apolar? Gente, por favor, alguém? O que significa dizer que uma molécula é apolar? Pode escrever, falar qualquer coisa aí. O que significa não ter polo numa molécula? Né? Se você pensar no que é um polo, você vai lembrar da ausência do polo. Né? Algumas dicas importantes para ver se ajuda. Para uma molécula ter polo, é preciso que haja átomos com diferença de eletronegatividade nela. Né? Via de regra, esse é o comportamento. Então, um átomo muito eletronegativo se liga a um átomo pouco eletronegativo e aí acontece o polo. Quando dois átomos têm a mesma eletronegatividade, os elétrons que são compartilhados, eles ficam se movimentando de maneira igual, vamos dizer assim. Metade do tempo num átomo, metade do tempo no outro. Metade do tempo num átomo, metade do tempo no outro. Tá? E isso, ó, apareceu uma informação aqui, alta diferença de eletronegatividade. Isso provoca dipolos, né? A alta diferença de eletronegatividade vai provocar dipolos. Agora, se a molécula não tem isso, ela é apolar. Só que acontece o seguinte, quando uma molécula apolar se aproxima de outra, as nuvens eletrônicas se provocam. A nuvem eletrônica de uma molécula repele a outra. Então, aqui você tem uma figura em que do nada apareceram dipolos, que a gente vai chamar de dipolo instantâneo. Olha que interessante esse nome. Já vou explicar por que instantâneo, tá? Uma coisa é fato, né? Esse dipolo não existia. Ele existe quando a molécula se aproxima. Então, imagina um sistema onde as moléculas estão se movimentando. A todo momento, uma molécula se aproxima da outra, se afasta, se aproxima, se afasta. Quando uma molécula se aproxima da outra, uma nuvem repele a outra. Forma-se então os dipolos. Uma molécula provoca o dipolo na outra e a outra provoca o dipolo na uma. Esses dipolos passam então a se atrair. Tudo bem? Estabelece-se uma força de dipolo, tá? Essa força pode ser chamada de força entre dipolos induzidos. Então não é força de dipolo induzido, né? Às vezes a gente fala de um jeito tão resumido que as palavras perdem um pouco de conexão. É uma força
entre dipolos induzidos. Pode ser chamada de força entre dipolos instantâneos. Pode ser chamada de força entre dipolos temporários. Pode ser chamada de força de dispersão. Por que força de dispersão? Porque a presença de uma nuvem perto da outra repele esta nuvem, tá? E aí os dipolos então se atraem. Por que essa força ela é considerada fraca? Porque ela é instável. As moléculas, para que troquem essa força, precisam estar bem pertinho uma da outra. Certo? O que significa isso? Num sistema onde as moléculas estão se movimentando, você tem que tentar imaginar na tua cabeça que uma molécula se aproxima, aparece a força. A hora que a molécula se afasta, a força desliga. Então, a todo momento, essas moléculas estão fazendo isso. Ó. Né? Não é uma interação muito favorável. Tá? O que significa isso? Substâncias que interagem por meio dessa força, geralmente são voláteis. Geralmente têm pontos de ebulição mais baixos. São moléculas que conseguem se desprender para a fase gasosa com mais facilidade. Tá? Então ela é considerada das interações de dipolo a mais fraca. Tá bom? Beleza. Lembrando que nós estamos, a princípio, descrevendo essas forças. Daqui a pouco a gente fala daqueles outros fatores. Aguenta aí que a gente chega lá. Tá? Bom, qual a notícia boa da história? Essa força é a mais difícil de entender. Tá? Ela é uma força que ocorre por interações. Quando a gente for estudar eletrostática, a gente vai começar estudando os processos de eletrização e eu vou falar de indução. A gente falou de indução já uma vez na aula de ligação covalente e vamos falar de novo na aula de eletrostática, tá? Agora, existe um outro tipo de força bem mais fácil de você entender, tá? Diferentemente de moléculas apolares, que vocês estão vendo aqui, ó, as moléculas polares, elas já têm um dipolo pré-estabelecido. Por causa da diferença de eletronegatividade, né? Aquela ideia de que um átomo puxa mais a nuvem eletrônica, e isso acaba deixando os elétrons mais tempo perto de um átomo. Então, isso gera um dipolo. Pois bem, esse dipolo ele não vai depender da outra molécula estar perto ou longe dela. O dipolo está lá. Então, é uma força entre dipolos permanentes. A força de dipolo permanente, que a gente fala, né? É um dipolo permanente atraindo um dipolo permanente. Tá bom? Beleza. Força de atração. Essa força de atração ela tende a ser mais intensa. Tá? Por quê? Uma vez que a molécula se aproxima, como o dipolo está lá, a molécula não tem perigo de se afastar. Então fica mais difícil dela ficar se afastando. Então, ela é uma força já com uma magnitude maior do que a força de London. Tá? Ela ocorre em que tipo de molécula, Dan? Moléculas apolares. Tá? Depois eu vou mostrar umas tabelas para vocês. Essa aula, gente, ela é uma aula que a gente vai ver várias tabelas. Tá? Uma coisa que muitas vezes eu sinto falta nas aulas presenciais é de mostrar para vocês as coisas com dados. Porque senão a gente fica falando essas coisas, fica muito solto na cabeça. Então, vocês vão ver que nessa aula, as tabelas vão ajudar demais a gente, tá? E o Enem gosta muito desse tipo de habilidade, né? Interpretação de tabela. Beleza. Até aqui tudo bem? Polares. Polares. Tipo HCl, por exemplo, né? Imagina uma molécula de HCl que você vai imaginar isso, tá? Ok. Vejam que para poder descrever essas forças, eu estou fazendo... eu estou trabalhando com moléculas pequenas, tá? Quando a molécula fica grande, aí a coisa vai complicar um pouco. Por isso que o assunto é um pouco mais delicado. Bom, aí além dessas duas interações, eu tenho uma outra que talvez vocês não sei se vocês já chegaram a ver em aula isso. É uma força entre dipolos, tá? É uma força entre um dipolo induzido e um dipolo
permanente, tá? Aqui, só pedir um obséquio para vocês, uma escusa, como diz aquele nosso querido, que eu não vou nem pronunciar o nome dele. E não é força de London, tá? A força de London é só a força de dipolo induzido. Essa aqui não é London, não, tá? Vou até... Deixa eu já apagar isso aqui antes que eu me esqueça. Porque daí eu falo... Pronto, agora está corrigido. A força entre esses dipolos acontece de maneira assim, gente. Ó, aqui você tem a molécula de água, tá? Que é um dipolo, tá? Aqui um dipolo chama água de dipolo permanente. Tem um polo negativo, um polo positivo, os polos positivos. E aqui você vê uma molécula de oxigênio próxima a ela. Quando a molécula está apolar, veja que a nuvem eletrônica dela, ela está bem desenhadinha. Então isso aqui representaria, né, essa circundando aqui a estrutura, seria a nuvem eletrônica do O2. Quando elas se aproximam, as duas moléculas, a parte negativa da água empurra a molécula, a nuvem eletrônica, para o outro lado. Ela polariza a molécula de maneira artificial. Então, é um dipolo permanente induzindo um dipolo induzido. Então, veja que o dipolo ele pode ser induzido por uma molécula polar, como ele também pode ser induzido entre duas apolares. Percebe que a nuvem apolar, ela é uma nuvem frouxa. Ela é uma nuvem que qualquer coisinha ela pode ser jogada para um lado da molécula. Ela pode ser jogada, inclusive, por uma outra nuvem frouxa. Tá? Aqui não. Aqui ela está sendo deslocada, polarizada, por uma nuvem bem intensa, né? Porque a água é um dipolo bem intenso. Então, a interação aconteceria aqui, ó. Tá? De interação de atração. Isso aqui seria um dipolo positivo, ó, induzidinho, que ele colocou aqui dentro. E aqui o dipolo negativo, induzidinho. Tudo bem? Ficou claro, gente? Então, eu não sei se... o que eu gostaria que vocês tentassem guardar em relação a isso que eu estou contando? Que aqui existe uma diferença de magnitude, ó. Das 3 dipolos, essa é a mais fraca, que é entre moléculas apolares. A mais forte é entre moléculas polares. E a intermediária é entre uma molécula polar e uma apolar. Mas existe esse tipo de interação. Você quer ver como eu provo para você que existe? Se não existisse essa interação, o oxigênio não conseguiria se dissolver na água. O peixe não conseguiria sobreviver na água. Né? Como é que o peixinho tira o oxigênio da água? Pela brânquia. Só que o oxigênio que está na água, ele está dissolvido. Então, dá para interagir? Dá. Então, vocês percebem que aquela história de polar dissolve apolar, a gente precisa tomar cuidado mais do que nunca, como diz o filósofo Faustão? Isso, exato. Uma molécula apolar ficando polarizada, né, por conta de uma outra polar. Tá? É perfeito isso mesmo. Tá. Aqui, deixa eu voltar para cá. Tranquilo? Tirando os prints, eu não sei se vocês querem que eu volte aqui, acho que não precisa, né? Eu vou passando, qualquer coisa vocês pedem, tá? Tabela número 1, primeira tabela da noite. Aqui a gente observa uma tabela com compostos orgânicos, tá? Com as suas massas moleculares. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da massa molecular. Com o momento de dipolo em Debye, lembra que a gente estudou isso, tá? E o ponto de ebulição. Tá? Bom, primeiro, para você perceber o que eu te contei, né? E aí, o que eu te contei? Eu te contei que existem forças intermoleculares do tipo dipolo que têm intensidades variadas. Para você perceber isso, você precisa pegar moléculas que tenham o mesmo tamanho. Para você comparar, para você perceber a influência da força,
Você precisa pegar moléculas parecidas em termos de tamanho. Então, essas moléculas, elas são todas diferentes. Você tem aqui um hidrocarboneto, um éter, um aleto de alquila, um aldeído e uma nitrila. São 5 funções orgânicas. Porém, as moléculas têm relativamente a massa molecular parecida. Tá? Você tem aqui uma mais pesadona, ó, tá? Tem aqui uma mais levinha, tem as outras aqui. O que a gente percebe? A molécula mais polar tem ponto de ebulição maior. A molécula menos polar tem ponto de ebulição menor. Então, a gente poderia dizer que a interação aqui, ó, ela é uma interação do tipo de polo induzido. De polo induzido. Né? As moléculas se aproximam, induzem o dipolo, e aí beleza. Só que como essa interação é fraca, o ponto de ebulição dela é abaixo de zero. Né? O zero em Kelvin seria 273, tá? Em Kelvin. Então, aí você já pega, por exemplo, o éter, ele é considerado uma molécula pouco polar. Não pode dizer que ele seja apolar, né? Ó, você vê. Tanto é que a polaridade dele é tão baixa que ele acaba não dissolvendo na água. A gente vai discutir também sobre isso hoje. Só que, pelo fato da polaridade dele ser um pouquinho maior, você já vê um ponto de ebulição aumentando. Tá? A acetonitrila e o aldeído contém átomos muito eletronegativos na estrutura. Ou seja, tem alguém puxando elétron aqui. Então você não precisa conhecer a geometria dessa molécula para bater o olho nela e falar, puta, essa coisa aqui ela é mais polar. Porque quando você compara com as outras, aí você pode contar para mim assim, Dan, mas o éter também tem um oxigênio, né? Sim, verdade. Mas os oxigênios no meio da molécula reduzem bastante a polaridade. A ponto de você ver, por exemplo, que um éter tem um ponto de ebulição bem diferente do aldeído, ó. É um ponto de ebulição, gente, bem diferente. Percebe qual que é a situação? Ok, tranquilo. Então, quando eu falei no começo da aula, né, que a polaridade é que meio que governa a brincadeira, a coisa é por aí, tá? Aqui tem uma outra tabela para a gente começar a discutir o problema do tamanho da molécula, tá? Então, vamos olhar com calma nessa tabela, porque ela é uma tabela um pouquinho complexa. Veja que aqui tem, na verdade, duas tabelas que vão trabalhar só com a força de dipolo induzido. Então, veja que agora eu vou pegar moléculas que interagem pelo mesmo tipo de força. Aqui não acontecia isso, ó. Aqui as interações são diferentes. Aqui não. Aqui eu vou pegar uma interação, moléculas que interagem pelo mesmo tipo de força, e vou observar a influência do tamanho da molécula. Essa influência é bem interessante de você observar nos 7A, nos halogênios. Tá? Por quê? Dos halogênios, o flúor, na temperatura ambiente, é gás. O cloro, na temperatura ambiente, também é gás. O bromo, na temperatura ambiente, é líquido. E o iodo é sólido. E todos são classificados como moléculas apolares. Todos são classificados como moléculas apolares. Como que uma molécula apolar como o flúor pode ter um ponto de ebulição tão diferente quanto o iodo? A resposta está no tamanho. O que acontece, gente? As forças de London, elas têm esse problema da nuvem dispersar, não é? Da nuvem dispersar. O que acontece? Quando a molécula é grande, a nuvem dispersa mais. Ela tem mais facilidade para dispersar. E por que isso é interessante? Porque se a nuvem dispersar mais, o dipolo induzido fica mais forte. Então, por exemplo, quando uma molécula de flúor, imagina, eu vou desenhar aqui uma moléculazinha de flúor, pequenininha, se aproximando de uma molécula de flúor. Quando as moléculas de flúor se aproximam, uma molécula polariza a outra. Então surge lá aquele dipolo. Agora, quando a molécula é de iodo,
a aproximação delas provoca uma polarização tão grande que o dipolo fica mais forte. Então, a gente vai perceber que a massa molecular vai crescendo, né? Não é bem a massa molecular que interfere necessariamente aqui, mas sim o tamanho. É que as moléculas de maior massa terão maior tamanho, tá? Então, o tamanho da molécula, que está relacionado com a massa molar, vai fazer com que a força de dispersão aumente. Isso explica, por exemplo, né, onde que isso vai parar? Destilação fracionada do petróleo. Por que na destilação fracionada do petróleo eu recolho gás, gasolina, querosene, óleo, asfalto, piche, parafina, vaselina? Eu tenho tudo quanto é coisa ali. Porque os hidrocarbonetos que compõem o petróleo, gente, são dos mais diferentes tamanhos possíveis. Você tem metano, etano, propano, butano, pentano, e aí por aí vai. Então você vai encontrar ali tudo quanto é fração de ponto de ebulição. Tá bom? Beleza. Até aqui tranquilo? A tabela da direita, ela vai mostrar as forças de London em átomos de gás nobre. Elas seguem o mesmo padrão de moléculas. Ó, massa molecular crescendo, ponto de ebulição. Oh, gente, olha o ponto de ebulição do hélio. Quase zero absoluto. O que isso te diz quando você olha para um ponto de ebulição tão baixo? Sabe o que isso tem que te dizer? Que a interação do hélio é tão fraca que para você manter o cara no estado líquido, você tem que quase parar os átomos. Quase parar, tá? É justamente nesta situação que os físicos encontraram um estado físico sobrenatural. Na verdade, não é bem aqui, né? Você tem que transformar o hélio em líquido e chegar a quase zero absoluto. Esse líquido, ele tem umas propriedades muito bizarras. Esse estado físico, ele é chamado de condensado de Bose-Einstein. Eu vou falar um pouquinho no final da aula sobre o que esse líquido faz, que vocês não vão acreditar. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, ó, resumindo o que eu vi. Interações moleculares do tipo dipolo. Elas crescem na medida em que os dipolos são mais intensos. Ok. Em particular, se tratando da força de London, o dipolo induzido, ela é uma força muito sensível ao tamanho da molécula. Então, moléculas grandes terão interações de London maiores, mais fortes. Moléculas pequenas terão interações de London mais frágeis. Tá bom? Beleza? Tirem print do slide para a gente passar. Ô Dan, no Oi. caso, o tamanho da molécula só vai interferir se for força de London ou vai ter mais algum? Você vai descobrir que não tem como não tem como esse fator interferir em outra interação. Eu já vou contar, daqui a pouco a gente vai chegar nisso, tá? Mas anota essa pergunta aí, porque daqui a pouco ela vai ser respondida, tá? Bom, vamos lá. Continuando. Peraí, deixa eu seguir. Bom, vamos para a nossa querida, majestosa, maravilhosa, fantástica, maravilhinda Hydrogen Bond. Né? Não é Hydrogen Bridge, é Hydrogen Bond. A ponte de hidrogênio, só um detalhe antes da gente falar sobre ela. Hoje em dia, vamos dizer assim, a etiqueta da química, que tem isso, né? A etiqueta da química. A etiqueta da química pede que você não use mais o termo ponte de hidrogênio, que você use o termo ligação de hidrogênio, embora alguns vestibulares ainda usem. Eu, particularmente, adoro ponte de hidrogênio, eu acho muito legal. Por que eu estou tomando cuidado para falar sobre isso? Porque quando você fala, se você escuta a expressão ligação de hidrogênio, cuidado para não confundir com ligação do hidrogênio. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença disso, né? Quando eu falo ligação do hidrogênio, eu estou falando da ligação que o hidrogênio faz com outro átomo, aquela ligação covalente, tá? Quando eu falo ligação de hidrogênio, é a interação entre moléculas, tá? Bom, quando a gente fala em interação de hidrogênio,
Primeiro eu preciso entender que ela ocorre de uma maneira muito parecida com o dipolo permanente. Então aqui eu tenho a água atraindo uma outra molécula de água por meio de um dipolo. Até aí, normal. Só que acontece o seguinte, esse dipolo da água é muito forte. Muito forte. E por que ele é forte? Por alguns motivos. Primeiro, o mais óbvio. Você tem aqui uma ligação com uma diferença de eletronegatividade brutal. Brutal. H ligado a O. Né? É a segunda ligação mais polar que existe. Segunda coisa, o oxigênio é pequeno. Certo? Terceira coisa, o oxigênio tem par de elétrons sobrando. Tudo bem? Então acontece o seguinte, quando uma molécula de água se aproxima da outra, a parte negativa do O é tão negativa. Por quê? Porque o átomo é pequeno, o átomo tem par de elétrons sobrando aqui em cima. Então isso torna o átomo muito eletronegativo. Por isso que a ligação da ponte de hidrogênio ela só acontece com FON. Porque o átomo, além de ser eletronegativo, ele tem que ser pequeno. E o flúor, o oxigênio, o nitrogênio são pequenos. E tem que ter par de elétrons sobrando. Depois eu vou escrever tudo isso, tá? Quando essas condições são estabelecidas, a interação aqui é muito mais forte. A interação aqui é muito mais forte, tá? A interação é tão forte que o comprimento da ligação de hidrogênio ele é um comprimento parecido com a da ligação do próprio hidrogênio, tá? Quando um hidrogênio está conectado a um átomo aqui, ó, a tendência desse tipo de ligação é ser uma ligação bem pequenininha. A ponte de hidrogênio é uma interação tão forte que ela estica o hidrogênio para perto dela, tá? O hidrogênio ele fica literalmente preso entre dois átomos de alta eletronegatividade, tá? Então esse átomo aqui, ó, ele precisa ter um par de elétrons sobrando, tá? Aqui você tem uma ligação polar, então você tem um oxigênio aqui com hidrogênio, uma ligação bem polar, e aqui você tem um outro átomo de oxigênio com um par de elétrons sobrando, tá? Então, ó, características do dipolo. Características do dipolo. Opa. Bom, primeiro, átomos de alta eletronegatividade. Alta diferença de eletronegatividade. Tudo bem. Segunda coisa, o átomo mais eletronegativo ele tem que atender a dois requisitos. Ele tem que ser pequeno e tem que ter par de elétron livre. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar felizes. Dá para entender por que a ponte de hidrogênio tem que ser H ligado a FON? Porque, primeiro, para você ter uma alta diferença de eletronegatividade, o hidrogênio tem que participar. Porque ele é o menos eletronegativo dos ametais. Para a diferença ser alta e eu ter átomo pequeno e com par de elétron livre, eu posso ter o flúor, que é um átomo pequeno, eletronegativo e com par de elétron livre. Lembrar que o flúor está no segundo período, hein? O flúor está no segundo período. O oxigênio, pequeno, eletronegativo e com par de elétron livre. E nitrogênio, pequeno, eletronegativo e com par de elétron livre. Se eu passar para a linha de baixo, por exemplo, cloro, já não dá, o átomo já não é mais pequeno, tão pequeno.
Já não é tão eletronegativo, tá? Então aqui a gente tem uma gama de moléculas que interagem por pontes de hidrogênio, além da água, né? A gente pode citar aqui os álcoois na orgânica, os fenóis, os ácidos carboxílicos, tá? Os compostos que contêm as hidroxilas famosas, né? As aminas, tá? São funções orgânicas que volta e meia aparecem com questões de ponte de hidrogênio, tá? A gente já falou sobre isso, vamos falar de novo do DNA na aula de hoje. Quem tem aula de biologia com o Thiago certamente já ouviu falar da questão da dupla hélice do DNA, enfim, tá? Beleza, tranquilo. Perguntas até aqui? Vou mostrar para vocês um gráfico que você tem que saber interpretar, porque esse gráfico vai aparecer na tua frente, se já não apareceu, tá? Esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é objeto de questão de vestibular a rodo. Vamos entender o gráfico. A família 6A, conhecida como família dos calcogênios, ela tem como primeiro elemento o oxigênio, depois tem o enxofre, depois tem o selênio, depois tem o telúrio. Tá? A família 4A, família do carbono, ela tem o carbono, o silício, o germânio e o estanho. Tá? Muito bem. Esses elementos combinam-se com o hidrogênio formando estruturas. Por exemplo, se eu pegar os elementos da família 6A, todos eles se comunicam com o hidrogênio formando moléculas angulares. Então você tem o óxido de hidrogênio, água, o H2S, que é um ácido, o H2SE e o H2TE. São os hidretos da família 6A. Tá? Já os elementos da família 4A são elementos que formam com hidrogênio moléculas tetraédricas. Então você tem o elemento central, família 4A, e aí você tem a geometria tetraédrica característica, que a gente conhece o metano como representante, né? O metaninho. Tá? Tá aqui. Então, hidrogênio, o hidrogênio, hidrogênio e o hidrogênio. Tá? Bom, aí a gente vai observar as duas curvas de maneira distinta. Pronto. Vamos olhar primeiro para a curva de baixo. A curva de baixo, ela mostra para a gente pontos de ebulição em função da massa da molécula. Consequentemente, o tamanho dela. Né? Porque, por exemplo, ninguém aqui deve ter dúvida de que um átomo de carbono, dos que estão na família 4A, é o de menor tamanho. Que está mais para cima na tabela. O que acaba acontecendo? As 4 moléculas são apolares. A geometria delas é a mesma. Não tem vetor dipolo. Só que quando elas se aproximam, elas interagem por dipolo induzido. O que a gente percebe? Que a molécula mais pesada tem um ponto de ebulição maior do que as outras. Então veja o efeito do tamanho da molécula no dipolo induzido. Veja o efeito do tamanho da molécula no dipolo induzido. Ok? Agora vamos para a curva de cima. A curva que mostra o ponto de ebulição dos elementos da família 6A associados com hidrogênio. Gente, olha o que ocorre com a água. A água dos hidretos é a que tem moléculas menores. Tem moléculas menores. No entanto, o ponto de ebulição dela é anormalmente elevado. Não é uma coisa alto. Quando você compara com os outros hidretos, mesmo com o hidreto mais pesado, ó, o hidreto de telúrio, o ponto de ebulição dele é 0.
A água congela a zero. Olha a diferença. Então, percebe que o problema, aí meio que já respondendo a Lu, né? O problema é no dipolo induzido. O tamanho da molécula é no dipolo induzido. Quando você tem uma outra força, essa outra força ofusca o tamanho da molécula, né? Como a gente pode perceber aqui. Parece que a molécula de água tem o peso de um elefante, se a gente fosse pensar dessa forma. Tudo bem. Então, a ponte de hidrogênio, gente, esse gráfico eu gosto de mostrar ele porque ele mostra que a gente tem que ter respeito pela ponte de hidrogênio mesmo. Ela é uma força especial, né? E aí a gente pode até filosofar um pouquinho sobre o quanto essa força é importante para a manutenção da vida. Por quê? Porque a gente tem a vida do jeito que a gente conhece, ela é frágil. Em que sentido? Ela aceita um limite bem estreito de temperatura. E nesse limite de temperatura a gente tem água líquida. E a água líquida é o veículo de tudo que acontece no nosso corpo, basicamente, né? Tudo que o seu corpo transporta, ele vai transportar pela água, né? A primeira aula de citologia, né? A água. Tudo bem, gente? Tranquilo? About hydrogen bonds. My name is Bond. Hydrogen bond. Ok. Algumas consequências da ponte de hidrogênio que vale a pena a gente citar porque são pautas de vestibular. A primeira delas, como não podia deixar de ser, é a interação responsável pela manutenção das dupla hélices dos nossos DNAs, né? Quando a gente estuda a estrutura do DNA, a gente aprende que as bases nitrogenadas, né, que são um componente do DNA, elas interagem de maneira a, vamos dizer assim, se encaixarem. E esse encaixe, entre aspas, é dado pelas pontes de hidrogênio. Aqui nós temos as duas bases, A e T, a adenina e a timina. Tá? As bases adenina e timina, elas têm uma estrutura orgânica que permite com que elas interajam por duas pontes de hidrogênio. Veja, aqui na adenina eu tenho um NH que está sendo atraído por um O. Você percebe que desse lado aqui, ó, você não precisa ter hidrogênio também. Você precisa ter um hidrogênio interagindo com dois eletronegativos. Então, ó, a princípio, né, o que você pode pensar aqui? Ó? Isso aqui é uma interação de uma amina com uma amida. Aqui é uma amida, ó. Não sei se você consegue enxergar aqui. Então, aqui você tem um C dupla O interagindo com uma ponte de hidrogênio. Aqui é uma outra ponte de hidrogênio, ó. Mas você percebe a importância do ângulo do carbono na vida? Se o carbono não fosse sp2 aqui, não existiriam duas pontes de hidrogênio, não existiria DNA, não existiria vida. Sacaram como que é frágil a vida? Como a vida é frágil? E tem gente que não usa máscara. Eu fico muito triste com isso. Mas tudo bem, deixa pra lá. Aqui você tem a guanina e a citosina. Tá? Na guanina e na citosina, a interação ela ocorre por 3 pontos de hidrogênio. Por 3 pontos de hidrogênio. Tá? Por conta também da geometria específica da guanina, que é complementar à geometria da citosina. Você percebe, quando você observa os ângulos, né? Você percebe que foi feito para encaixar mesmo. Tá? Se o ângulo aqui fosse um pouquinho diferente, ou se esse ângulo fosse um pouquinho diferente, ou se esse ângulo fosse diferente, isso não aconteceria. E aí aquela estrutura do DNA não teria como se enrolar daquele jeito, tá? Tudo bem? Então fiquem atentos. Já houve vestibulares que cobraram do aluno, que eu acho uma sacanagem, mas provavelmente os biólogos vão dizer que não é uma sacanagem, que o aluno saiba que entre A e T são 2 pontes e entre G e C são 3 pontes, tá? Beleza? Isso também nos dá a ideia, né, da magnitude dessa ponte de hidrogênio, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Cai sim. Aqui a gente tem duas figuras diferentes para mostrar outras coisas da ponte de hidrogênio, né? Da ponte de hidrogênio. Aqui você tem a água interagindo com o álcool, tá? A ponte de hidrogênio é uma força tão intensa
que ela pode fazer com que substâncias diferentes acabem se dissolvendo, tá? No caso especificamente da água, com álcool, a interação é tão favorável, né, que o álcool, o etanol, ele tem uma solubilidade infinita na água, tá? Nota que o álcool, ele tem uma região hidrofílica, que é dada pela hidroxila, e tem uma região hidrofóbica. Quando uma molécula dessa natureza interage com a água, a tendência é que as regiões hidrofóbicas se afastem da água. Por isso que quando uma região ela é muito hidrofóbica, isso vai dar problema na solubilidade, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês ainda sobre a ponte de hidrogênio é o caso particular do gelo, né? Por que a gente fala do caso particular do gelo? O gelo é um caso de uma substância sólida que é menos densa do que o líquido, né? O que nos chama a atenção no gelo é o comportamento dele flutuar na água. Né? Pode parecer que para você não seja uma coisa tão absurda, porque a gente vê isso com frequência, mas é muito bizarro você pensar num sólido flutuando num líquido. E eu explico por quê. Veja, eu vou voltar nos slides que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui. Nesse slide aqui, pelo fato do sólido ter as partículas mais próximas, não é razoável a gente imaginar que o sólido tende a ocupar um espaço menor do que o líquido, né? Quando você transforma um sólido num líquido, em geral você imagina que as partículas se desorganizam, ao se desorganizarem, se afastam, e aí o líquido acaba ocupando um espaço maior. Com a água é o contrário. Quando a água congela, ela aumenta de tamanho. E a explicação disso é a ponte de hidrogênio, tá? Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui, tá? Aqui você tem um desenho, obviamente um desenho feito por computador, que mostra a estrutura de um cristal de gelo, né? Como que as moléculas de água se organizariam na forma sólida, né? É um cristal, não tem nem dúvida de que isso é um cristal, né? Ele forma aqui uma figura meio hexagonal, tá vendo? Ó? E o problema é que, por conta dessa organização, a água é obrigada a deixar uma série de espaços vazios, ó, entre o interstício, né, vamos dizer assim, do cristal. Tá? E aí você tem, basicamente, ar aqui dentro. Ar aqui dentro. Isso faz com que, no caso específico da água, as moléculas, no estado sólido, ocupem um espaço maior. Por isso que quando você coloca uma garrafa com água na geladeira, e ela está totalmente cheia, né, ela estoura. Porque o gelo expande, né? E aí, ao expandir, ele acaba aumentando o volume e a garrafa não consegue suportar. Tudo bem? Quando a gente for falar na termologia, nós vamos falar do problema da anomalia da água também, tá? Beleza. Sussa. Bom, para a gente encerrar essa primeira parte, para a gente fazer um intervalinho, eu gostaria de falar um pouquinho da tensão superficial. A tensão superficial, ela fica muito característica também na ponte de hidrogênio, tá? Vale lembrar aqui, pessoal, que a tensão superficial, ela é uma característica de qualquer líquido. Não é só a água que tem a tensão superficial. Por que todo líquido tem uma tensão superficial? O que acontece é o seguinte, aqui vocês têm uma foto de um desenho, né, das moléculas de água no estado líquido, interagindo entre si por pontos de hidrogênio, e aqui você tem o meio externo, tá? O que acontece? Como as interações de hidrogênio são forças muito intensas, é como se as moléculas de água fizessem uma espécie de rede, uma rede mesmo, na superfície, tá? Todas as moléculas da superfície para baixo estão interagindo ali. O ar não interage com a água. O ar não interage com a água. Então, acaba que é como se a superfície do líquido tivesse uma película. Na verdade, não é uma película. São as partículas de água que estão, por conta da interação, resistindo a um peso. Tá?
E essa tensão superficial, ela é uma propriedade muito especial nos líquidos, tá? Só para você entender como ela é importante, uma substância, um líquido, ele só consegue se misturar no outro quando as tensões superficiais conseguem quando uma tensão superficial rompe a outra, para que os líquidos consigam interagir. Então, o que a gente vai acabar observando lá na frente é que quando o mosquitinho, por exemplo, pousa na água, essa tensão superficial é que faz ele ficar parado, essa força. Só que essa tensão superficial, ela é muito diferente das interações que o ar promove. Então, o ar não consegue penetrar nessa tensão superficial, tá? As substâncias como, por exemplo, o álcool, a acetona, o éter, as substâncias que são líquidas, né? Elas têm tensões superficiais. Só que a tensão superficial da água, ela é especialmente alta, porque a ponte de hidrogênio da água é uma senhora ponte de hidrogênio, tá? Tudo bem? Até aqui tranquilo? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um stop. Tá? A gente terminou a descrição das interações moleculares, né? Descrevemos as interações de dipolo e descrevemos a ponte de hidrogênio. Falamos um pouquinho das particularidades. Tá? Na volta, a gente vai entrar com a interação íon-dipolo e aí a gente vai começar a abordar outros problemas que vão surgir. Né, as consequências, ponto de ebulição, solubilidade e os fatores que vão afetar todas essas coisas, tá? Então, assim, essa primeira parte, gente, ela é uma parte geral. Isso aqui é aquela aula do cursinho, aquela aula arroz e feijão, tá? O que a gente vai fazer agora é aprofundar.